Imagine um povo que passou 40 anos vagando no deserto, enfrentando desafios, fome, guerras e incertezas. E, finalmente, depois de tanto tempo, eles estão à beira da terra prometida. Mas, para tomar posse dela, há um obstáculo final. Não basta apenas entrar, é preciso conquistar. E é aqui que começa a história do livro de Josué. Josué é o líder escolhido por Deus para suceder Moisés. O nome dele, aliás, significa "O Senhor é salvação", e não poderia ser mais apropriado. Deus sabia que o momento exigia uma liderança forte, determinada e, acima de tudo, que tivesse plena confiança nas promessas divinas. Josué não era apenas um líder qualquer, ele foi um homem forjado em meio a batalhas, alguém que havia visto de perto os feitos de Deus, desde o êxodo do Egito até os anos de peregrinação no deserto. Logo no início do livro, Deus aparece a Josué e lhe diz: "Seja forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas obedeça fielmente a toda a lei que Moisés te deu." Essas palavras não são apenas uma ordem, são um incentivo, um lembrete de que, mesmo diante dos desafios, Deus estaria com ele. E é essa confiança que Josué precisava, porque a tarefa à frente não seria fácil. O povo de Israel estava prestes a enfrentar cidades fortificadas, exércitos poderosos e nações que não estavam dispostas a ceder seu território. A primeira missão de Josué é cruzar o Rio Jordão, um marco simbólico de deixar para trás a velha vida no deserto e entrar em um novo capítulo da história. E Deus faz isso de forma espetacular. Assim como o Mar Vermelho se abriu para Moisés, o Rio Jordão se abre para Josué e o povo de Israel atravessar em terra seca. Imagine a cena: milhares de pessoas, crianças, idosos, homens e mulheres, cruzando um rio que estava em sua cheia, mas que, de repente, se transforma em uma passagem segura. Deus está lembrando o povo que Ele é o mesmo que os tirou do Egito. Ele não mudou, suas promessas continuam firmes. Assim que eles atravessam o Jordão, Deus ordena a Josué que pegue 12 pedras do leito do rio e faça um memorial. Para quê? Para que as futuras gerações se lembrem do que Deus fez por eles. Pense nisso como uma lição sobre a importância de não esquecermos dos momentos em que fomos salvos, guiados ou abençoados. Quantas vezes, em nossas vidas, passamos por desafios e, quando superamos, esquecemos do que nos trouxe até aqui? Esse memorial é um símbolo de gratidão e memória coletiva. E então chegamos a um dos momentos mais emblemáticos: a conquista de Jericó. Jericó era uma cidade murada, com defesas que pareciam impenetráveis. Qualquer estrategista militar da época diria que uma cidade assim só poderia ser tomada com meses de cerco ou armas pesadas. Mas Deus tinha um plano diferente. Ele instrui Josué a fazer algo que parece completamente lógico aos olhos humanos: marchar ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e gritar. Parece loucura, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu. Quando o povo obedeceu, as muralhas desmoronaram, e Jericó foi conquistada. Essa história nos ensina que, às vezes, os métodos de Deus não fazem sentido para nós. Talvez, em nossa vida, enfrentemos muralhas, problemas que parecem impossíveis de superar. E, quando pedimos direção a Deus, o que Ele nos diz pode não fazer sentido imediato. Mas é justamente aí que entra a fé. A vitória em Jericó não veio pela força, mas pela obediência e confiança no plano divino. Após a vitória em Jericó, o povo enfrenta outra batalha, dessa vez contra a cidade de Ai. Só que, diferente de Jericó, eles perdem a primeira investida. Por quê? Porque alguém no meio do povo quebrou as instruções de Deus. Um homem chamado Acã pegou para si alguns dos despojos que Deus havia proibido. E por causa desse pecado oculto, todo o povo sofreu. Aqui, temos uma lição poderosa sobre como nossas ações individuais podem afetar toda a comunidade. Às vezes, achamos que nossas decisões são apenas nossos problemas, mas, na verdade, elas podem impactar os que estão ao nosso redor. Depois de resolver o problema e lidar com Acã, Josué lidera o povo em uma nova investida contra Ai, e dessa vez eles vencem. E daqui para frente, é uma sequência de vitórias. Deus continua dando a Josué estratégias que parecem improváveis, mas que funcionam perfeitamente.
É assim que o povo de Israel conquista grande parte de Canaã. Agora, com a terra conquistada, vem a fase de divisão. Josué é responsável por dividir o território entre as 12 tribos de Israel. E, mais uma vez, Deus mostra sua fidelidade. O que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, séculos antes, estava se cumprindo diante dos olhos deles. Cada tribo recebe sua porção de terra, e Josué garante que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. É interessante notar como Josué não ficou com a melhor parte da terra para si mesmo. Ele, que liderou o povo em tantas batalhas, poderia ter exigido o melhor território. Mas, ao invés disso, ele preferiu servir ao seu povo e honrar a Deus. Isso nos ensina sobre liderança verdadeira. Liderar não é sobre o que você pode ganhar, mas sobre como você pode servir. Josué sabia que seu papel era apenas o de um servo, cumprindo a missão que Deus havia colocado em suas mãos. Chegamos agora ao final do livro, onde Josué, já idoso, reúne todo o povo. Ele faz um discurso poderoso, relembrando tudo que Deus fez por eles, desde a saída do Egito até a conquista de Canaã. Ele os desafia a fazer uma escolha: escolham hoje a quem vocês vão servir. E então ele faz uma declaração que ecoa até os dias de hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava apenas falando, ele estava mostrando o caminho. E essa é uma das lições mais profundas do livro: não basta falar sobre fé, é preciso vivê-la. Nesse ponto, é interessante refletirmos sobre o que isso significa para nossas vidas. Talvez, hoje, você esteja diante de escolhas difíceis. Talvez você esteja cercado por influências que tentam te afastar do caminho certo. Mas Josué nos ensina que, mesmo em meio à pressão, podemos nos manter firmes naquilo que acreditamos. Ele sabia que, independentemente do que os outros escolhessem, sua decisão já estava tomada. Isso é um convite para nós hoje: decidir em nossos corações a quem serviremos, independente das circunstâncias ao nosso redor. O livro de Josué é uma jornada de fé, obediência e perseverança. E ele nos ensina que, quando confiamos nas promessas de Deus e seguimos sua orientação, podemos vencer as batalhas que enfrentamos. Talvez as muralhas que você esteja enfrentando hoje não sejam de pedra como as de Jericó, mas sejam barreiras emocionais, espirituais ou relacionais. E assim como Josué, você pode superá-las se estiver disposto a confiar em Deus, mesmo quando o plano dele não fizer sentido imediato. Mas há uma última lição que precisamos tirar daqui: a importância de lembrar e agradecer. Quando Josué estabeleceu o memorial com as 12 pedras, ele estava ensinando ao povo que é vital recordar o que Deus já fez. Quantas vezes esquecemos as bênçãos passadas e nos preocupamos apenas com os desafios presentes? Às vezes, a chave para superar nossos problemas hoje é lembrar das vitórias de ontem. E, ao terminar sua vida, Josué deixa um legado. Ele não apenas liderou um povo em batalhas físicas, mas liderou seus corações em direção a Deus. Ele é um exemplo de como um líder deve ser: alguém que serve, que obedece e que guia os outros a uma vida de fé genuína. E agora, cabe a nós fazermos essa escolha. Assim como o povo de Israel teve que decidir se seguiria a Deus ou se deixaria levar pelos deuses da terra que conquistaram, nós também somos desafiados a fazer essa escolha diariamente. Que, assim como Josué, possamos dizer com confiança: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que as lições desse livro continuem a inspirar nossas decisões, nossas lutas e, acima de tudo, nossa fé, porque, assim como Josué descobriu, Deus sempre permanece fiel às suas promessas.